Olá, boa tarde. Mais uma entrevista pós Psicodrama Público Online. Hoje temos como convidada para dirigir a Gelce, que também faz parte do grupo de coordenação do Psicodrama Público de São Paulo, e a Sueli, que trabalhou como ego auxiliar. Temos aqui também como convidado da plateia o Renato Damasceno para participar aqui da nossa entrevista. O tema de hoje foi Vou te apresentar, e aí 3 pontinhos. Então, teve um aquecimento dirigido pela Sueli, onde as pessoas faziam gestos e todos imitavam, depois cada um dirigia esses gestos para algumas pessoas, ou dizia que bicho que elas pareciam, ou que objeto que elas pareciam. E esse foi o aquecimento do público que funcionou muito. E depois a Gels fez um aquecimento usando o psicodrama interno, então de olhos fechados, e onde cada um, como é que cada um se apresentaria, ou se apresentou, ou um momento da vida em que teve que se apresentar, né? Aí surgiram várias cenas que foram comentadas com o grupo. Teve uma que foi, houve um festival, houve um projeto de educação ambiental e a pessoa fez um projeto de fazer os jardins das escolas públicas, né? E aí houve uma premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar, e essa premiação eram plantas, né? Para todos os 3 primeiros colocados. Depois teve uma situação onde um festival, um evento, onde cada um fazia uma música e a pessoa que ganhou o segundo lugar não se sentia merecedora daquele segundo lugar. Então ele pôde, enfim, no psicodrama ressignificar isso. Mas depois teve um outro, que foi um teatro na escola, onde a professora aumentou um personagem, né? Criou outros personagens que não o da família Adams, que era para ser representado a família Adams no teatro da escola. E esse participante, esse aluno, ficou com raiva porque ela decidiu colocar outros personagens e colocou, já determinou que personagem esse participante seria, e ele ficou com muita raiva da forma com que essa professora organizou esse teatro, dirigiu esse teatro de uma forma muito autoritária. Depois tinha um outro participante que estava num trem com a bateria do celular quase acabando e participando de uma live, fazendo uma live, e aí ele conseguiu participar e cantar a música dele. Aí ele acabou cantando 2 músicas para a gente no psicodrama todo ali, cantou a música inteira, ele ficou bastante feliz. Daí depois teve um encontro verde, que era um grande encontro, assim, tipo Greenpeace e tal, sobre o mundo verde, vamos dizer assim. E uma pessoa foi fazer um comentário, fez um comentário assim desastroso, acabou fazendo com que a plateia ficasse em silêncio total, fez críticas muito pesadas ali para o evento, né? Em relação, acusou os patrocinadores de não promoverem o que eles estavam, não promoverem os produtos sem agrotóxico e sim os comerciais, enfim, os que tem mais, os que envolvem movimentam a máquina do consumo, né? Depois teve uma outra cena que foi um dos participantes trouxe, onde um aluno apresentou um trabalho e outro foi convidado a fazer uma crítica e fez uma crítica muito pesada que ele lembra até hoje. Ele era, na época, tinha 18 anos, que essa pessoa lembra até hoje que essa crítica foi muito pesada, né? Então fica até preocupada como é que será que está essa pessoa que foi criticada hoje em dia, né? Se ela ainda lembra dessa história, como essa pessoa que trouxe a cena lembra.
Então, basicamente é isso. Depois houveram comentários e tal. Basicamente é isso. Eu vou chamar primeiro a Sueli para comentar um pouco a ressonância do que você sentiu, Sueli, durante o trabalho, como é que você se sentiu dirigindo também a plateia, fazendo aquecimento, já que foi uma primeira Uhum. vez. Eu me senti muito bem fazendo o aquecimento e com a disponibilidade dos participantes de entrarem, né? Então, fiquei muito feliz com essa parte. E em relação às cenas, me toca duas. Me tocaram, na verdade, três, né? Que essa da relação professor-aluno, eu que fui professora há muitos anos, né? E que o quanto a relação do aluno tem, do professor-aluno tem a ver com a aprendizagem, né? E que muitas vezes isso é desconhecido, isso é ignorado na escola, né? A relação, a questão do racismo, que para mim é uma questão muito importante, né? E que tem de aparecer mesmo, né? Cada vez ter mais visibilidade. E aí foi o Renato, além de corajoso, foi muito feliz em trazer essa questão. E outra questão de adolescente, né? Eu fui uma adolescente muito reprimida, através da educação que eu tive, né? E por isso eu citei a minha segunda formação, porque ali eu pude ser adolescente junto com os meus colegas, uma adolescente que sabia o que estava fazendo, né? Foi uma situação que me trouxe a ressignificação dessa vivência da adolescência, né? Eu estava junto com adolescentes, eu tinha o mais novo da turma me colocou um apelido, Sussu. A turma toda me chamava de Sussu. Hoje, depois meus filhos passaram a me chamar de Sussu, e meu neto me chama de vovó Sussu. Que eu ensinei a ele, porque eu fiquei tão feliz de ser reconhecida como uma igual através do apelido, né, que meu colega me deu. Então, foi muito bom estar aqui. Sueli, comenta um pouco como foi que vocês criaram esse tema, que foi a partir de uma história tua. Isso. Meu neto, né, eu fui apanhar meu neto na escola, fui buscá-lo na escola, e ele me mostrou um coleguinha, falou: vovó, meu amigo Luiz Henrique. Aí me chamou para perto do colega e falou assim: vovó, 5 anos, 5 anos. Aí ele disse: vovó, esse é meu amigo Luiz Henrique. E fez assim: esse é meu amigo Luiz Henrique. Eu quero te apresentar, né? Você tinha falado. Quero te É, apresentar um amigo, vovó. Tá. ele já tinha não falado exatamente assim. E outro dia, quando eu fui, ele falou assim, despediu: tchau, Luiz Miguel. Aí ele falou: eu queria que o Luiz Miguel fosse meu irmão. Então, por quê? O motivo é que ele é muito engraçado. Obrigada, Sueli.
Então, o que eu gosto nessa história é da apresentação, do fato dele querer apresentar, né? E de eu perceber o quanto ele está bem, Uhum, né? Se entrosando, fazendo amizade. uhum. Obrigada, Sueli. Renato, gostaria de comentar. Eu vou só comentar uma coisa quando você falou, Sueli, que assim, até esse termo racismo é racista, porque é raça humana. É, É raça humana, é, né? uhum, uhum. É isso. Renato, gostaria de comentar um pouco como ressoou para você? Sim, cara. O tema apresentação, assim, grosso modo, ele transmitiu para mim, eu acho que para a maior parte das pessoas que ouvem, a ideia de algo leve, tranquilo, de um entretenimento, né? Eu estava pensando, antes do início do psicodrama, estava pensando o possível direcionamento que o trabalho teria, né? Porque é algo mais ou menos nos termos de eu quero te apresentar, eu te apresento, né? Como se a pessoa que fala exercesse um papel de intermediador, apresentando uma pessoa A a outra pessoa C, e quem fala o B. Uhum, Mas a gente percebe que depois que o trabalho tem início, ele toma um direcionamento próprio, que você não previu antes, né? E assim aconteceu, né? Terminou repercutindo o tema da apresentação, a pessoa apresentando algo, ouvindo uma apresentação. E aí, ao contrário do que a gente eu falei inicialmente, da ideia da apresentação como algo leve, suave, entretenimento, a gente vê que o processo, muitas vezes ao contrário do resultado final que é visualizado, o processo é muito tenso às vezes, né? O processo é angustiante, como a gente ouviu as pessoas falarem, né? O processo é penoso, né? É conflituoso. Então, e talvez nenhum trabalho antes de psicodrama que às vezes assisto, principalmente quando o Gelson está apresentando, eu tenho percebido tão claramente o quanto o trabalho, o psicodrama, viabiliza que a gente possa trocar de papéis, né? Se colocar no lugar do outro, inverter posições, né? A gente percebeu isso muito claramente ao longo do trabalho, e que alguém que fez um relato em determinado termo, em que, vamos rotular, se era uma vítima, teve a oportunidade de experimentar a condição de autor ou de opressor, mas esses papéis não são rígidos, são flexíveis, são maleáveis, são mutáveis, né? Ao longo das relações, a gente inverte o papel, né? Certamente, a pessoa a quem eu feri, e presumo que feri, porque a sensibilidade é única, eu não sei nem se sentiu ferido, né? Porque tem que haver também um certo aguçamento da sensibilidade. Muitos negros não se sentem ofendidos com as microagressões. Eles acham normal, porque o processo do racismo estrutural, no sentido de normalizar. É assim, tem que ser assim, uhum, sempre foi assim. Por que ser diferente? Né? Então, muitos negros, como eu próprio, eu desenvolvi uma sensibilidade maior a esses temas com o passar do tempo, por autodidatismo, por autopercepção, por autoanálise, não que houvesse um direcionamento da minha mãe, do meu pai, da escola, no sentido de que eu analisasse o viés racista que tem em muitos comportamentos, que tem na lei, que tem nas instituições, que tem em toda a sociedade, né? Então, talvez a pessoa que eu feri nem tenha tido esse entendimento. Para ele, é normal eu receber esse tipo de crítica, de ofensa, né? Não é normal. Naquela oportunidade, eu achei normal, incorporando até os valores da branquitude, talvez, né? Percebendo que ele negro deveria ser muito bom, muito melhor do que qualquer outro ali, né? Como falei inicialmente, me fiz porta-voz, imagine uma coisa assim louca, né? Eu me fiz porta-voz de
estou hipotetizando, um segmento detentor de poder na opressão de um irmão, de um igual, né? Mas só hoje eu percebo isso assim. Na época, ó, poxa, eu estou demais, eu sou demais, eu sou feroz, eu sou poderoso, né? Arruinei o colega, né? Fiz uma crítica contundente, embora objetiva, embora pudesse se julgar concreta, correta, mas não precisava ser tão insensível, né? Tão feroz, tão contundente, tão depreciativa, né? E com o trabalho, eu me senti assim, nunca tinha compartilhado isso com ninguém. Essa é uma questão que me recorria, que me recorre às vezes, do nada eu penso nisso, às vezes vendo alguma cena parecida, mas nunca tinha compartilhado isso com ninguém. Eu já fiz esse processo terapêutico, né? Mas nem com a minha terapeuta à época, 5 anos mais ou menos, eu trouxe isso à tona, porque eu estava numa situação favorável e também assim, aquela coisa de você manter a imagem, né? De manter a imagem de uma pessoa boa, de uma pessoa que pratica o bem a todo momento, que não faz nada errado, né? Um perfeccionismo comportamental que a gente gosta de demonstrar para os outros. Então, talvez por esse aspecto, inconscientemente, eu não tenha problematizado essa questão, que é presente, está presente, tanto que, passado mais de 30 anos, eu trouxe, e ela é muito viva. E as cenas representadas trouxeram mais vivacidade ainda. E eu cheguei a chorar aqui um pouco. Certo. Eu recebi uma ligação aqui, interrompeu. Eu cheguei a chorar, eu tive essa oportunidade de reviver o processo e ressignificar, né? Ressignificar e ver também pelas falas que eu poderia, as quantas possibilidades existem, né? Ao invés de competir, quantas possibilidades de colaboração a gente pode encontrar, mas a gente recorre sempre à competição, como se a gente tivesse uma eterna luta de sobrevivência e superposição ao outro, né? Ela falou que eu poderia colaborar, fazer o trabalho com o outro. Não, eu poderia me voluntariar, ajudá-lo. Né? Não me ocorreu isso. E nem a ninguém, nem ao professor. Né? No cenário de competição, o que se deseja é isso mesmo. Como se a gente vivesse uma certa arena em que as pessoas se divertem vendo duas pessoas se matarem. Né? Simbolicamente, é mais ou menos isso que a gente assiste. Né? Pão e circo para o povo, né? Isso. Né? Mas eu já extrapolei meu tempo. Em linhas gerais, Foi foi um ótimo, trabalho Renato. muito, assim, muito libertador, né? Muito Sim. pacificador, pacificante, né? Até assim, eu busco cada vez mais, e isso me fez pensar também no que eu devo falar com a minha filha, né? Porque eu cobro dela resultado, né? O quanto eu devo buscar a amenidade nessas cobranças, nessas coisas, né? O quanto a gente tem que se policiar, mas ao mesmo tempo tem que ser tenso, né? Porque a gente não pode, é uma situação de vigilância permanente, né? Quem incorpora essa pele aqui não pode relaxar. É tenso, é tenso, é tenso. É tenso porque você não pode simplesmente largá-la à sociedade e esperar que ela tome o caminho natural, porque o caminho natural é esse, da subalternidade negra, da inferioridade negra, da autonegação, né, como indivíduo, você, né, da autodesconsideração, da autodesumanização. Né? Então, a gente tem que ser vigilante e conciliar a vigilância com ternura, com amor, com amenidade, o que é algo difícil na prática. Né? Mas Obrigada, é isso. Renato. Muito obrigada. Muito legal o teu depoimento. Fora esse comentário onde você estava sendo um crítico, né, em relação a uma aula que um colega estava dando, e aí hoje
você se tocou, percebeu o quanto cruel foi, o fato de você ter trazido essa cena significa que Gelson e Sueli criaram um ambiente bem aquecido entre a plateia, generoso e acolhedor, como falaram, né, Gelson, de você. Então, um ambiente que propicia a gente compartilhar num grupo, num público, cenas que nem a gente mesmo compartilhou em outras situações até mais especiais para isso, né? Eu quero comentar um pouco sobre uma outra cena que apareceu no Encontro Verde, que também foi uma crítica, né? Uma crítica que pegou pesado ali no ambiente do Encontro Verde. É, assim, ele falou assim, é como se tivesse deixado cair um bolo e tal, né? Eu lembrei de uma situação que eu entrei no papel dela, fazendo a crítica, e fiz uma pessoa tirando o bolo da geladeira e derrubando no chão. Tem uma cena, minha mãe me contou uma cena que quando a gente era pequeno, que ela era uma festa de aniversário, estava todo mundo em volta da mesa e é um costume, né, cultural, a gente só pega o brigadeiro, só come um docinho depois que cantar parabéns, né? Então já estava todo mundo em volta, imagina, as crianças ficam babando, esperando a velhinha para poder pegar o docinho. E aí minha mãe foi tirar o bolo da geladeira e derrubou o bolo no chão. Exatamente essa cena. Espatifou. Ela falou, o que eu faço? E tal. Na época tinha um creme, assim, que era um marshmallow de pote, assim. Então ela pegou, juntou aquela farelada, pegou de cima, assim, juntou aquela farelada toda, pôs esse marshmallow, formou um bolo com essa massa, né, esse marshmallow, e serviu. E aí ela conta que tinha uma visita, uma mãe lá que comeu o bolo. Mas que delícia, tá tão macio, você me dá a receita? E daí ela falou em off assim, como é que eu ia dar a receita para ela? É assim, ó, você faz um bolo, põe na geladeira, daí você pega e joga ele no chão e junta com o Mas que ela ficou, obrigada, obrigada, mas por dentro ela tava passando a receita na cabeça dela. Né? Então, assim, às vezes a gente causa um desastre, a crítica, né? O comentário pode ser um desastre. Mas tem que ter jogo de cintura para sair das situações, por pior que elas sejam, né? Tem que ter. O melhor é ter criatividade, o melhor é se colocar no lugar do outro, né? Para poder compreender melhor a situação. Acho que as cenas foram muito ricas, muito profundas. Quero agradecer de novo o Gelson e Sueli. Vocês mandaram muito bem, o grupo se sentiu muito acolhido e por isso cenas tão profundas. É isso. Gelson. Você estava terminando a entrevista. Obrigada a todos. Enfim, vocês falaram bastante coisa, quase nem preciso mesmo falar nada, porque vocês já expuseram de maneira completa, pegando os sentimentos, né, o ambiente dessa sessão de hoje e tal, como é que tudo isso foi. Eu podia comentar assim, tinha esse tema e começamos a fazer um aquecimento, né, de apresentar o outro e coisa e tal. Aí todo mundo apresentou o outro, você fez o papel de quem estava sendo apresentado e tal. Eu falei, agora, né, para onde que a gente vai, né? Já parece que já fizemos tudo, né? Aí eu falei de fechar os olhos e fazer um psicodrama interno para a pessoa buscar suas histórias, né? E isso trouxe histórias pessoais mesmo, né? Trouxe tudo mais para autoapresentação, né? Em vez de ficar apresentando os outros, né? Foi para situações de autoapresentação, né? Onde as pessoas se apresentaram, apresentaram o trabalho, enfim. E aí foi muito rico, porque as histórias foram diversas, como a Valéria já comentou, quase todas, e algumas maiores que outras. E foi interessante também quando um participante começou a contar uma história que se passava em São Paulo, mas se passava no Rio, e a história não tinha... Eu estava meio perdida, né, naquela história. Não sabia onde estava acontecendo. Aquilo era em São Paulo ou era no Rio? Era uma estação, essa estação, Getúlio Vargas, era no Rio de Janeiro e tal. Aí ele falou de música e eu falei, então tá, canta música. Era um risco que eu estava correndo, porque podia ser horrível, né? Se podia cantar. Eu devia ter que ficar escutando aquela música desafinada, né? Já pensou? É um risco que a gente corre, né?
E que surpresa, ele cantava bem, disse que a composição era dele e era boa, a música era boa, ele cantava muito bem e teve até o bis, né? Deixava até ele cantar uma segunda música que ele se propôs, claro, por que não, né? E ele cantou muito bem, aquilo foi muito bonito, foi uma parte assim interessante, que quanto mais a gente se arrisca, mais surpresa boa a gente pode ter, né? Isso também, se não for perfeito, a gente tem que lidar com isso, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos lá, né? E aí, compartilhar que a gente teve esses assuntos palpitantes e delicados, né? Como as questões da negritude e tudo mais. E eu pensava na hora, e com a mulher também acontece, claro que há situações que não acontecem, como de ser seguidos, né? Os negros têm muitas situações a mais. Mas a mulher também tem que ser perfeita e tem que fazer muito melhor, porque senão. E quando faz muito bem, às vezes é acusada de. Você tinha um caso com aquele cara lá, né? Porque ninguém acredita na competência da mulher. Então a mulher tem que ter mais competência que é para ninguém duvidar. É o E tal ao do longo cedeu para subir? Cedeu para subir? ao ouvi muitas vezes Acaba, sempre põe a mulher nesse papel. nesse lugar, né? Você se prostituiu, por isso que você foi elogiada, tal. E ao longo do tempo eu vou ficando cada vez mais feminista. E também há uma dificuldade em assumir o papel feminista, porque há muitas armadilhas, né? Que as pessoas que não conseguem lidar com as questões, né? De exclusão, de preconceito, jogam armadilhas verbais, armadilhas de você está falando isso, porque aquilo e tal, e aí desqualifica, né? A luta do, contra, né, os preconceitos todos. Muito Então é um interessante. lugar. Oh, desculpa. Fala. Muito interessante você comparar a negritude com o ser mulher. A Numa mulher também parte, é né? discriminada e agredida, assim, milimetricamente. Foi muito bem lembrado isso, né? São guardadas as proporções, as diferenças, Emoções, sim. né? É muito discriminada, é muito agredida, assim, também, assim, tipo, com agulhinha. E eu já trabalhei com muitas mulheres executivas, né, como pacientes e tal, e é impressionante no mundo empreendedor, no empreendedorismo, então é assim terrível, terrível. Horrível. E até as coisas, os elogios fora de lugar, né? O Dia da Sim, Mulher, que fica, parabéns, nossa, que aquilo dói pra caramba, né? Como assim, parabéns nada, né? Sinto muito que ainda exista o Dia da Mulher, né? Que bom vai ser quando não existir esses dias, né? Do índio, é. etc, né? Quando a gente tiver a igualdade, não precisa ter o dia, né? O dia de todos. Mas são as dificuldades que a gente encontra. Enfim, foi muito bom ter essas histórias que as pessoas contaram e que a gente lidou com todas essas situações, né? Eu agradeço muito. Então, gente, vamos terminar por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Agradeço a Gelsi, né? Eu gostei muito de estar junto com você. Obrigada. E também ao Renato, né? Que trouxe uma contribuição grande. Sim. Então, Gelson gente, já é uma pessoa conhecida, a gente discute filmes, livros, e eu Nossa, admiro muito o trabalho dela na condução dos psicodramas, e geralmente quando ela é orientadora, não desmerecendo os demais, porque eu já tive a oportunidade de acompanhar, mas é uma pessoa que já conheço o trabalho e me identifico muito com os pontos de vista dela, e foi muito bom. Por parte de obrigada. tudo, o trabalho de vocês foi excelente e resultou nisso, numa catarse, né? Cada um se encontrou ali com algo sombrio e que pôde confrontar não, negociar, né? Reencontrar e dar um novo significado. Foi muito bom. Obrigada, obrigada. gente. Obrigada, Renato. Obrigada, Sueli. Obrigada, Gelsi. Vamos terminar por aqui. Eu só Obrigada pelo convite.
São Valéria Barcelos também, que foi anfitriã. Hoje foi um grande prazer estar com Agradecemos vocês. também sua anfitrionagem e cedo. Anfitrionagem. Ok, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, boa semana. Boa semana para todos.